Como eu disse mais cedo, quando nós soubemos da vida de Dom Leomar a Quixadá, imediatamente nós, no curso de Teologia da Unicatólica, pensamos em aproveitá-lo para tratar de um tema especificamente teológico. Sabendo que ele é tratado das diretrizes, conversando com os nossos acadêmicos, que vêm de diversas dioceses do estado do Ceará, mas também da Paraíba. Nosso curso também recebe comunidades religiosas. Nós refletimos que seria interessante tratar do tema da escatologia. E um autor que suscita muito o nosso interesse, que é von Balthasar. Dom Leomar, além de bispo auxiliar de Porto Alegre, é coordenador do programa de pós-graduação em teologia da PUC de Porto Alegre. Então, além de bispo, é um acadêmico, um homem com larga produção teológica. Tem um site onde estão todas estas informações. Então, basta procurar o site Dom Leomar Apostolin, que os seus livros, suas palestras estarão lá disponíveis. Então nós vamos já entrando no clima de silêncio e introspecção. Para que possamos já nos colocar em atitude de escuta e também em atitude orante. Dom Leomar, muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Os nossos alunos da filosofia e da teologia particularmente lhe agradecem por sua contribuição nesta noite. Obrigado a todos aqueles que, participando da Assembleia, agregaram-se também a essa noite. Eu passo a palavra aos nossos seminaristas que vão conduzir a oração inicial. Libre a
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora, sede da sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Eu saúdo meus irmãos crísticos que aqui estão. É uma honra de participar conosco nesse momento. E saudando o professor Rude Assunção, e agradecendo o convite para estar aqui. Saúdo todos os que fazem parte do curso de Filosofia e Teologia da Universidade Católica de Quixadá. Tem um Ângelo à sua frente. Conversando com o professor Rude, eu propus que um dos temas fosse a escatologia no pensamento de Hans Urs von Balthasar. Escatologia porque é o tema da minha pesquisa. Na universidade, cada um de nós deve ter um grupo de pesquisa. A minha é antropologia teológica, ética e pastoral. Eu sempre digo que pastoral foi a vida que me escolheu. Eu sou muito feliz de ter essa dimensão também. Mas a minha origem é sempre antropologia teológica, com acento em criação e escatologia. Quando escolhi estudar von Balthasar, é porque ele traz algo de novo para a nossa compreensão da escatologia. E por isso que queremos partilhar. Sobre ele, eu começo falando, porque nem todos conhecem esse importante teólogo. Um teólogo muito polêmico, e que agora se torna uma referência cada vez maior. Passou o tempo, né? As agitações, as águas se acalmaram e se viu que estava sobrando. Mas vamos lá. Esse importante teólogo nasceu em 1905 e morreu em 1988. Ele é suíço, nasceu em Lucerna. E ele colaborou de forma única nas reflexões teológicas do século XX. A sua vasta obra teológica, que é enorme, ela se fundamenta especialmente nos escritos da Sagrada Escritura e da Patrística. Isso ainda antes do Concílio Vaticano II. E ele sabe muito dialogar com a cultura de sua época, por isso muito importante. O cardeal Ratzinger, o então cardeal Ratzinger, né, Papa Bento XVI, escreveu em suas memórias: nunca mais vai me acontecer de encontrar pessoas com uma formação teológica e história espiritual tão vasta como Balthasar e seu mestre Henri de Lubac. Nunca vou encontrar pessoa tão rica culturalmente e espiritualmente como Balthasar e Henri de Lubac. E ainda, escrevendo sobre ele, disse o então cardeal Ratzinger: ele produziu uma reflexão que superou a tendência de manter a razão prisioneira de si mesma, abrindo-a aos espaços do infinito. E ele fez isso estudando filosofia, literatura e as grandes religiões. Não é fácil de ler Balthasar. Não é tão simples. Você tem que considerar que ele é um homem muito culto. Então, quem está lendo sabe que tem que se preparar para entrar em diálogo com várias linhas do pensamento. Em 1928, quando ele se doutorou, ele fez uma tese com o título A Questão Escatológica na Atual Literatura Alemã. Então a escatologia sempre foi muito importante para ele. Deixa eu dar alguns dados que é importante. A história dele vai fazer entender por que ele é um pouco diferente. Por exemplo, ele não foi convocado para o Concílio Vaticano II. Sendo uma pessoa tão brilhante, como é que ele não foi convocado para o Concílio? Então vamos lá. Aí está ele.
Em 1929, ele entrou na Companhia de Jesus, foi jesuíta na Alemanha. Por que ele entrou na Alemanha? Porque os jesuítas foram deportados da Suíça em 1973. Em 1932, ele foi para a França, né, para os seus 4 anos de estudo de teologia. E lá ele encontrou quem? Jean Danelou, Gaston Fessard e Henrique de Lubac. Então já tem influências aqui fortíssimas. Ele também recebe desses teólogos a influência de estudar sempre qualquer tema na luz dos santos padres. Resgata então a patrística. E ele vai estudar Origens de Alexandria, Máximo Confessor, Gregório de Nissa. Inicialmente também ele estudou em Zurique, Berlim e Viena. Estudou germanística e filosofia. Como jovem já crescido, possuindo uma sensibilidade musical absoluta, Balthasar apreciava sobremaneira Mozart e Mahler. Tocava piano a 4 mãos com um teólogo amigo dele, um teólogo protestante, Karl Barth. Os dois tocavam piano juntos. O amor pela música, seminaristas, o amor pela música abriu-lhe as portas para o seu modo de falar de Deus. Então ele tem uma teologia um pouco diferenciada também por isso. Depois de alguns anos, ele volta para Basileia e ele vai trabalhar lá, e ele se torna amigo de Adrienne von Speer. Essa Adrienne, quem é? É uma médica protestante, que é uma viúva convertida ao catolicismo. Ela fora casada 2 vezes, tinha problemas de saúde crônicos e ela tinha experiências místicas. E ela teve grande influência na produção teológica de Balthasar. Deixa eu ver se eu coloco logo a imagem. Aí está ela. Vocês já imaginaram um teólogo desse quilate ficar ouvindo uma viúva mística e dar crédito para ela e colocar no seu pensamento? Uma mulher que tem intuições, visões, que chega à mesma verdade dos grandes teólogos por outros caminhos. Um dos motivos de Balthasar também ter sido bastante discriminado foi confiar na mística. E ele diz que ele não tem como produzir a teologia depois de um tempo da sua vida sem estar nessa relação com Adrienne. A tal ponto que eles vão fundar em 1945 uma comunidade, um instituto secular chamado Comunidade São João, para leigos. As visões e escritos de Adrienne e também a Comunidade São João não eram reconhecidos pela igreja na época. Aí ele foi tão fiel a essa experiência que ele saiu dos jesuítas em 1950 e ele escreveu como aplicação da obediência cristã a Deus. Ele deixou: Balthasar defendia uma teologia de joelhos, sugerindo que o pensamento teológico precisa ser ligado à oração e à adoração, em vez de ser mera análise sistemática. Repercute o que foi dito hoje aqui, que às vezes a gente acaba estudando tanto, se torna tão especialista em algo, que se torna estranho à essência, ao primeiro amor. Vou lembrar aqui uma pequena parábola de Kierkegaard. Kierkegaard ele cria uma parábola para falar do primeiro amor. Diz que um homem foi para a Europa, da Europa ele foi para a China. Lá na China, numa ferrovia, ele encontrou uma chinesa na ferroviária, uma chinesa muito bonita. Ele se apaixonou por essa mulher, só que tinha um problema. Como é que ele ia namorar uma mulher que falava chinês, mandarim? Problema. Mas eles trocam o endereço e ele volta para a Europa, e por causa do enamoramento,
ele vai estudar mandarim. Ele vai estudar mandarim. E ele estuda tanto porque ele quer escrever cartas de amor para a sua amada que está lá na China. E começam a trocar. E ela responde. O Kierkegaard chega a enfeitar um pouco, diz que ela manda cartas com perfume para ele, perfumadas. Na época que mandava carta, hoje seria um e-mail. Mas, interessante. Como o WhatsApp, né? O WhatsApp que é mais rápido. Mas, na parábola do Kierkegaard, diz que esse homem escreveu e começou a se tornar tão importante, começou a dar cursos, a dar tantas palestras sobre mandarim, foi um importante sinólogo, conhecia demais a cultura chinesa, que ela continuava mandando carta e ele não tinha mais tempo de responder as cartas. E ela mandava a carta e não vinha correspondência. E ela se perguntou lá, o que será que fez com que ele esquecesse o seu primeiro amor, isto é, o motivo pelo qual ele aprendeu chinês? O que será que foi mais importante que isso? Se um de nós pode estudar hebraico, aramaico e grego, latim, se nós nos tornarmos especialistas nas mais diversas áreas da filosofia e da teologia, se esquecer de aprender a essência, vamos ser pessoas estranhas para o povo da paróquia, para o bispo, para os colegas padres, e a igreja não vai reconhecer. Vai dizer, é muito inteligente, mas não sei se tem fé. Por isso, essa teologia de joelhos é uma teologia orante. Orante, muito importante essa teologia. E ele vai, por causa disso, produzir cerca de 90 livros, mais de 100 traduções, mais de 500 escritos menores. Ele é muito profícuo, ele é muito fecundo em sua produção. Chama atenção especialmente a sua trilogia. As obras mais importantes estão concentradas em glória, teodramática e teológica. Imaginem que a glória tem 7 volumes. Teologia estética baseada na contemplação do bem, do belo e do verdadeiro. Nós vivemos uma época em que se quer muito esteticismo, uma estética sem ética se transforma em esteticismo. Uma beleza que não seja boa não é verdadeira. E ele conjuga isso na sua teologia. O belo, o bem, o bom e o verdadeiro. Os 5 volumes de Teodrama sobre a ação divina e a resposta humana, especialmente nos acontecimentos pascais. A teologia de Balthasar reflete muito o mistério pascal, tem foco no mistério de Pascal. E os 3 volumes da teológica é uma relação entre cristologia e ontologia. Em síntese, o pensamento de Balthasar, ele vai nos levar a recordar por que embora não sendo convidado para o Concílio Vaticano II, a Igreja considerou o contributo da teologia dele para a Igreja tão importante que São João Paulo II nomeou-o cardeal diácono de São Nicolau no Cárcere, do consistório de 28 de junho de 1988. Mas Von Balthasar faleceu 2 dias antes de receber o chapéu cardinalício. Por isso, este homem é muito importante. Ele sofreu muito. Ele foi um homem muito incompreendido no seu tempo. E não é raro, para quem estuda Von Balthasar hoje, os grupos de pesquisa, até entre os teólogos atuais há preconceito contra Von Balthasar. Eu ministrei um curso de mestrado e doutorado semestre passado sobre Von Balthasar. Os alunos diziam, mas os outros professores estão dizendo, mas o que a gente pode aproveitar de Von Balthasar? O problema é que a gente vê aqueles preconceitos, que são preconceitos, nunca são conceitos, né? São sempre prejuízos, né? Quando terminou,
o grupo de mestrandos doutorandos disseram: não teríamos feito o mesmo curso sem essa experiência e aproximação de um teólogo tão eminente. Pois bem, deixa eu ver se eu passei tudo o que eu queria aqui dos slides, porque esses dados eu já conversei, aqui estão os livros, a teologia de joelhos já conversamos também. Bom, e aí, por que nós nos interessamos pela escatologia? Para quem ainda não estudou escatologia, talvez está começando um pouco, escatologia é a doutrina sobre as últimas coisas. Antes do Vaticano II se chamava o Tratado dos Novíssimos. Novíssimos é aquilo que nunca fica velho, fica eternamente novo. O que é o novíssimo que nunca fica velho? O céu, o inferno e o purgatório, por exemplo, que é a escatologia, na verdade, a vida eterna. E por que estudar este teólogo? Porque ele traz uma contribuição original e ele se envolveu numa polêmica bem no estilo do nosso tempo, até para pedir intercessão do teólogo, ainda não é beato, von Balthasar, para nos ajudar, porque interpretaram mal o pensamento dele. E ele como bom teólogo, teve que dar resposta. Mas já vou comentar o que é uma situação que qualquer um de nós pode também ficar em dúvida diante do que ele falou. Como é que é a escatologia dele? Ele funda ela sobre a Sagrada Escritura e sobre a tradição da Igreja. Ele é rico em análises e observações agudas em relação à esperança da salvação para todos, de acordo com a revelação de Deus. Qualquer leitor das obras escatológicas de Balthasar se dá conta do fato de serem textos ricos em muita citação bíblica, de vários exegetas, com argumentos bastante sólidos. Em seus escritos é possível encontrar referências a místicos, a santos e aos ensinamentos do magistério da Igreja. E quais são os dois pontos? Estão aqui na tela. Primeiro, ele diz que é preciso uma descosmologização dos dados escatológicos. Descosmologizar, não situar exatamente no cosmos onde está o céu, onde está o inferno e onde está o purgatório. Ele diz: este é um problema, porque nós achamos que o céu é lá em cima, o inferno é lá embaixo e o purgatório é em algum lugar. Na imagem comum das pessoas, eu observo muito isso, quando diáconos e ministros fazem, não só diáconos e ministros, mas também, especialmente, homilia de Ezequias. Senta e escuta para ver. Como às vezes tem algumas questões que, claro, não por culpa, viu? Mas por falta de uma formação mais adequada. A descosmologização e depois a concentração cristológica dos dados escatológicos. Cristo é a escatologia de todo cristão. Ele chega a dizer que o nosso destino não é o céu, o nosso destino é Cristo. Nós não vamos para um lugar, nós vamos para alguém. É muito diferente. Então ele desconstrói o que nós tradicionalmente entendemos. Tradicionalmente não significa com a tradição letra maiúscula. Tradicionalmente interpretamos como destino final. Bom, primeiro ponto, sobre a descosmologização dos dados escatológicos, ele parte da constatação de que os tempos mudaram. Isso ele está falando lá no século XX. E também as concepções do universo e de ser humano não são mais as mesmas do antigo judaísmo, nem da época medieval. Por isso, Balthasar se propõe a confrontar a revelação de Deus numa nova perspectiva, sobretudo naquilo que se refere aos conteúdos escatológicos contidos na revelação. Como dizer, Jesus subiu ao céu, Jesus desceu aos infernos? Como trabalha? Que cosmos é esse? Porque no contexto hebraico e helênico tem um sentido. Na Idade Média ainda existia um sentido. Mas ele diz, com o avanço da cultura do nosso tempo,
como continuar falando desta forma? Esta linguagem dá conta do que nós realmente esperamos? Ele diz que não. Para ele é inevitável uma operação hermenêutica capaz de libertar do domínio figurativo as realidades últimas. Para ele, tudo que é cosmológico precisa ser revisto a partir dos novos dados. Quem ele segue? Ele segue Yves Congar, né? E trata, por exemplo, da nova compreensão sobre o purgatório, fazendo uma crítica sobre uma realidade física das últimas coisas. Ele diz: não é possível reduzir tudo a uma visão cosmológica. É claro que aí ele vai seguir também o pensamento de Garrigou-Lagrange, um teólogo importante, que, comentando o Salmo 73, afirma, o Garrigou-Lagrange: nenhuma descrição do inferno ou do paraíso pode deixar de se relacionar com a presença de Deus. Simplificando, a presença de Deus é céu e inferno é ausência. O inferno não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. O inferno não é a presença da treva, é a ausência da luz. Por isso que a gente deveria estranhar muito essas pregações que falam tanto do demônio. Está errado. O assento é a graça, e que nós devemos evitar ao máximo o maligno que nos tenta. Mas o maligno não tem poder sobre o inferno, tem poder de nos levar para lá. O pensamento de Balthasar é atual, especialmente diante da preocupação de uma iniciação cristã para essas novas gerações que vêm vindo aí, que dizem que as tradicionais explicações não dão conta da realidade. Mas Deus é a referência para compreender o céu e o inferno. Estar com Deus é estar no céu, estar sem Deus é estar no inferno. Então, nós precisamos entender, como Balthasar, que as realidades últimas não são lugares, mas estados em Deus, como o encontro do ser humano com Deus. E esse modo de compreender vai marcar toda a escatologia baltasariana. Eu estava em Roma estudando em 1999, quando numa catequese o Papa João Paulo II, naquelas famosas audiências de quarta-feira, ele diz, é uma catequese sobre escatologia, e o Papa diz: o céu e o inferno não são lugares, mas são estados. Não são lugares cosmológicos, são estados. Influência do pensamento de Balthasar. Só que quando o Papa disse isso, eu lembro como se fosse agora. Se eu fecho os olhos, eu até vejo a imagem de um Rai Uno. Saiu no telejornal da TV italiana: Papa declara que céu e inferno não são lugares, são estados. Porque para muita gente ainda ficou a visão cosmológica. O nosso autor também percebe algumas dificuldades quando se faz essa descosmologização. Não considerar mais um lugar físico, nem mesmo o lugar das realidades últimas, mas preferir a palavra estado e presença ou ausência de Deus, trazem algumas dificuldades. A primeira, o risco de cair num abismo anticósmico, que poderia constituir uma relação direta do ser humano com Deus e o seu fim, prescindindo do mundo criado. É verdade. Pode ser que a gente diz: é a minha relação com Deus, isto é céu, a minha falta de relação com Ele é inferno, não interessa o outro e nem a criação. Isso não seria bem a tradição cristã, porque nós falamos de novos céus e nova terra. Tem uma dimensão aí da nova criação. Então, quando ele fala disso, corre o risco de espiritualizar tanto a escatologia que ela não se torna mais concreta. Ele mesmo apresenta isso. Isso poderia sustentar que bastaria no fim de tudo o ser humano se encontrar com Deus, e isso seria a meta final. Mas como ficaria a criação? Como ficariam os novos céus e a nova terra? Uma segunda dificuldade
é possível perceber nas primeiras linhas de um livro muito importante, que ele escreve na Teodramática, que é o último ato. Ele diz: quando se fala teologicamente de um último ato do drama da criação e da redenção do mundo, involuntariamente se pensa primeiro nos acontecimentos que se esperam para o fim da história intramundana. Por exemplo, o combate entre Cristo e Anticristo. Nossos irmãos evangélicos falam muito disso, né? Desse combate final. E muitos de nós imaginamos sempre o fim como uma espécie de destruição apocalíptica do cosmos, né? A revelação do Novo Testamento permite compreender que esses acontecimentos terão um caráter muito específico e precederão a ressurreição, o juízo, a salvação ou a condenação. Esse ponto de vista contrasta com a modalidade de reelaboração do tratado tradicional da escatologia. Poder-se-ia até afirmar que há dificuldade de exercer uma descosmologização dos dados escatológicos, porque não é possível pensar nas coisas últimas desconectadas das realidades últimas. Por exemplo, a parousia. Aliás, aqui é um dado muito curioso. A maioria de nós, não sei como é que estudou escatologia, ou está estudando escatologia, não quero eu ser agora o juízo final. Mas uma escatologia que só remete à alma humana, ou só ao destino humano, não é cristã. Não quero consultar cada um e nem passar o microfone um por um, mas vocês percebem como um cristão médium, um católico de nossas comunidades, ele espera uma salvação pessoal ou comunitária e cósmica. Ele quer salvar a si mesmo, salva a tua alma, resolve o meu problema, ou ele também integra a história e o cosmos? Uma escatologia deveria integrar a história e cosmos, porque no Apocalipse, quando os mártires pedem ao Senhor: quando é que o Senhor vai realizar a justiça contra nós e a nosso favor? E Jesus diz: aguardem um pouco embaixo do altar, esperem um pouco mais. Por quê? Porque até hoje não foi satisfeita a justiça, por exemplo, contra Nero, Diocleciano e tudo aquilo que foi o nazismo, os totalitarismos todos. Se condenasse uma pessoa responsável por essas obras, não seria suficiente para dizer: foi muito mais do que uma pessoa, foi uma questão histórica que teve envolvimento cósmico. O cuidado ou a falta de cuidado com a criação também entra no juízo final. Nós temos uma responsabilidade muito grande para ficarmos isentos da responsabilidade sobre o que temos. Trata-se de um problema não só pastoral e nem só de sobrevivência, é um problema teológico. Na verdade, o que entendemos por escatologia? O que entendemos pelo fim último de nossa história e de nossa criação? Balthasar defende a legitimidade do uso de uma linguagem que se serve de imagens, arquétipos e conceitos da língua humana para explicar essa realidade que nós não conhecemos. Ele até sustenta que sem essa linguagem mais simbólica, Deus não poderia tornar acessível sua palavra ao ser humano. Para Balthasar, a linguagem imaginativa talvez seja a única forma possível de expressar a realidade escatológica. Para expressar o inferno, tem que usar imagens. É imaginativo, não é real. Quando a gente diz, tem que ter um pouco de cuidado hoje, quando as aparições de Fátima, que tiveram visões do inferno, são visões imaginativas, não são reais. Se o inferno for exatamente aquilo, nós estamos dizendo que uma revelação particular teve acesso a uma realidade escatológica. Isso vai contra a revelação. Até porque não é possível descrever com linguagem, digamos assim, divina, o que vai acontecer. Nós só podemos falar com arquétipos, com linguagens que remetem, mas não é exatamente a realidade concreta. Um caso emblemático é a ressurreição de Cristo, que não é um mito. A ressurreição é um fato histórico. Portanto, não se pode desmitizar o Novo Testamento, mas somente sua linguagem. Aqui ele está fazendo uma crítica a Bultmann. Porque o que é a ressurreição de Cristo?
Nós não podemos fazer um teatro e uma novela, um filme sobre a ressurreição. Ele apareceu primeiro na Galiléia ou primeiro em Jerusalém? Como é que as pessoas caminhavam quilômetros com ele e não reconheciam ele imediatamente? Não era uma aparição tão simples assim. Então, e não é um mito, é uma realidade. É porque é uma realidade que já está fora do tempo, é a eternidade que entra no tempo, por isso não está numa linguagem compreensível simplesmente. Sobre a concentração dos dados a partir da cristologia, como Baltasar acentua que Deus é o fim último de toda criatura, ele orienta todo o ser humano para Jesus Cristo. Tudo tende ao Filho de Deus. A partir disso, a escatologia precisa ter necessariamente uma concentração cristológica. Cristo é o centro de toda a nossa esperança. A consequência, eu não quero esquecer aqui a dimensão pastoral, mas a consequência é que todo o nosso discurso sobre morte ou sobre esperança tem que partir de Cristo, e não somente a partir da experiência humana. Quem é que fazia mais a partir da experiência? Karl Rahner, por exemplo, é outro ponto de partida. Mas aqui, Baltasar vai insistir sempre mais na cristologia. A verdadeira escatologia é a vida trinitária de Deus aberta em Jesus Cristo. A pessoa de Jesus assume um lugar absolutamente central. Cristo é a salvação de Deus transmitida ao ser humano. Somente na pessoa de Jesus é que encontramos isso. Por isso Jesus Cristo é chamado o eschaton e o eschatoi. O que virá e quem virá. O que virá, eschaton, no final. E quem virá no final, eschatoi, é Ele. Ele é, já comentei antes, Ele é o céu. A presença dEle inaugura o reino. Por isso, Baltasar não está muito preocupado em descrever o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório. Ele está preocupado em mostrar a relação que se tem ou não se tem com essas realidades. Ele também diz que Jesus é o juiz e a ressurreição. Ele mesmo diz, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, toda decisão atual paira sobre o encontro ou não com Ele. Assim sustenta-se que não existe nunca no Novo Testamento uma teodramática horizontal, mas somente uma vertical, na qual o último momento do tempo, como cristologicamente significativo, será totalmente referido ao Cristo glorificado, que assumiu e elevou no tempo os conteúdos de sua história, especialmente sua vida, morte e ressurreição. Por isso que toda essa verticalidade não dispensa a horizontalidade, porque o critério da nossa salvação está em Mateus 25. Me deste de comer, me deste de beber, me vestiste, me visitaste quando estava enfermo, quando estava preso. Esta relação horizontal se estabelece na verticalidade, mas não perde a horizontalidade. Pois bem, diante disso, eu começo então a uma série de pontos, de alguns livros, algumas obras de Baltasar sobre a escatologia. Então, eu faço comentários rápidos sobre isso, apresento já a problemática e depois concluo. E depois deixo aberto um tempo para a gente poder debater de forma, eu diria, até mais ampla a escatologia. Cada um pode trazer elementos que quiser para a gente conversar um pouco. Na sua obra, ele trata de escatologia na glória, na teodramática e na teológica. E cada obra tem um acento especial. Começo com este texto, a escatologia do nosso tempo. Aqui ele procura explicar que a morte, o juízo e o paraíso e o inferno, chamados de coisas últimas, não são atingíveis sem um significado relativo à existência terrena do ser humano.
Isto é, na verdade, tudo isso é sua meta e constitui o sentido da vida que remete a essas realidades. Nós estamos sempre sendo confrontados com o sentido último da vida. Esse texto ele escreveu em 1954 e 1955. A finitude terminal é a verdade fundamental que se dirige ao ser humano, independente de sua concepção de mundo ou religião. O princípio vale sobretudo para a morte, que ela é inevitável para todos. Por isso, a morte é real e concreta, e ela baliza todo o sentido da vida. Para Balthasar, a morte é uma chaga aberta, um enigma que tende a mostrar a vida terrena do ser humano na sua finitude. Para ele, o problema da morte apresenta 3 soluções que resumem em si todo o sistema inventado pelo ser humano ao longo da história para resolver o enigma da morte. Isto é, uma solução mágica, ou uma solução idealística, ou uma solução cósmica. Mágica, nós podemos ter uma interpretação muito supersticiosa. E vejam, os filmes de terror são muito baseados nessa visão mágica. Agora, Halloween, que o pessoal agora criou a partir da cultura americana, é uma visão completamente mágica da morte. Ou então, uma concepção idealística. Idealística no sentido, o plano das ideias, uma meta, um grande fim. Ou então uma solução cósmica, muito mais ligada ou integrada à questão da natureza. Alguns que falam que, algumas religiões vão dizer que nós voltamos a nos tornar uma centelha de luz e de energia no final de tudo. Cada um vai explicar de uma forma. Apesar de todo o desenvolvimento científico, diz Balthasar, o ser humano não consegue receber do cosmos, da natureza, a resposta sobre essa pergunta fundamental a respeito da morte, sobre a origem e o fim de sua vida. Consequentemente, o ser humano continuamente questiona sobre o seu futuro derradeiro, seu futuro final. Desde o Homo sapiens até hoje, desde que aparece o ser humano como nós conhecemos, não há prova unânime, verificável, consensual, empírica, demonstrável que existe a vida depois da morte. Mas desde o Homo sapiens até hoje, não há prova unânime, empírica, verificável, demonstrável que não existe a vida depois da morte. Nós não temos acesso a este dado. E este dado não parte da natureza. Por exemplo, as experiências de quase morte, que muito se fala, na teologia são vistas como experiência intramundana. Qual é a característica para poder avaliar teologicamente a morte? Tem que morrer e não voltar mais. Se voltou, não é morte. Não tem como. Porque está do lado de cá. A condição para poder estudar a morte tem que ser não volta mais. Por isso permanece um enigma e um mistério. E se nós observamos, mesmo quem trabalha em medicina, com grandes preparações científicas, quando se defronta com a morte, encontra um enigma. Um enigma sobre a própria existência. Depois, outro texto que também está junto à escatologia do nosso tempo, ele agregou um discurso, onde ele afirma que, chama-se As Coisas Últimas do Homem e o Cristianismo. Isso ele escreveu em 1955. Que a experiência da vida ensina que não se é capaz de compreender plenamente o significado da existência terrena enquanto ainda se está vivendo. É interessante. A pergunta sobre o sentido da vida, escondida na eternidade, é também ao cristianismo e a todos os povos do mundo um enigma. Se nós acharmos que por causa da ressurreição de Cristo está tudo resolvido, nós podemos misticamente compreender sim, mas permanecem perguntas. Assumir isso não é problema, faz parte da condição humana.
Para ele, todas as religiões, o pensamento filosófico, a questão sobre a existência do além, no além, permanece um enigma. Não interessa tanto ao ser humano indagações acerca da vida eterna, quando ele se contenta em viver apenas o presente. Aqui ele faz uma crítica. Quando se preocupa só com o presente e se esquece o futuro, não se fala mais de escatologia. Ele escreve isso em 1955. Hoje, a questão do futuro desapareceu, por isso a escatologia não é tema também mais interessante. Só é tema interessante às vezes em espaços paralelos, como o cinema, como a arte, mas há grupos religiosos, por exemplo, que não tratam mais da escatologia. São pregações muito imanentistas, perdem isso. A preocupação com as coisas últimas hoje, no fundo, estão mais ligadas às igrejas, na sociedade isso perde. Bom, depois ele tem um texto de 56, a morte no pensamento moderno, e ele vai trabalhar aí, especialmente, 3 pontos da morte. Como ela foi estudada, o período mítico-mágico, a relação entre o que é mágico e a vida que os seres humanos levam na sua relação com os mortos. Por exemplo, todos esses grupos que buscam a ajuda dos mortos, tentando entrar em contato com a lei. É uma visão mágica da morte. Achar que eu posso me comunicar com os mortos, evocá-los. Veja que nós cristãos, católicos, invocamos os santos, nunca evocamos. Não pedimos para ele baixar aqui e vir conversar conosco. Isso é outra coisa. Nós invocamos, porque de forma indireta e sempre pela única mediação céu e terra, que é Cristo, nós podemos recorrer aos méritos de Cristo e dos santos para nosso benefício. Mas não temos essa visão. Depois, o período teorético ou filosófico contemplativo, que se funda sobretudo no pensamento grego, com Sócrates e Platão, que caracteriza o ser humano como um indivíduo composto de 2 elementos, o espiritual, que é essencial e imortal, e o corporal, que morre. Essa influência filosófica, contemplativa e teorética está na mentalidade de muitos de nós. A separação corpo e alma, e acha que a alma é que vai para o céu sozinha e despreza o corpo, porque o corpo fica no caixão. Tem que lembrar que o que é corpo e o que é cadáver. O corpo necessariamente, o cadáver não é corpo. Embora a gente diga missa de corpo presente, mas o corpo é mais. Precisaria estudar um pouco mais, filósofos, estudar a antropologia de Henrique de Lima Vaz, uma antropologia que fala o que é o corpo próprio. O que é corpo? Corpo do qual eu me aproprio. O corpo não é só meu cabelo, meus olhos, ou o tom da minha voz, mas é um corpo informado. Eu tenho um jeito de falar, uma forma de falar, primeiro porque eu sou gaúcho, segundo porque é o estilo do meu pai e da minha mãe falar, depois pelas convivências que eu tive. O jeito de eu ser está muito ligado a um corpo que eu me apropriei, que não é simplesmente herdado geneticamente, ele tem um fenótipo e um genótipo próprio, mas ele vai se conformando. Vocês já observaram quando uma mulher perde um filho? Não sempre, mas muitas vezes o próprio rosto se torna mais triste. E mesmo um de nós pode chegar, por causa de uma frustração de um problema, uma depressão tão profunda, que pode acelerar até a morte. A gente falava, e fala um pouco menos hoje, de psicossomáticos, questões psíquicas, espirituais que afetam o corpo. O cadáver, quando você olha, você já observou como o cadáver é a pessoa e não é a pessoa? Falta a respiração, falta o sorriso, falta o olhar, falta a comunicação. Embora o cadáver tem que ser muito respeitado, porque é expressão do ser, mas não é mais o ser. Falta isso que estamos fazendo aqui. Eu neste momento estou na pupila dos olhos de todos vocês e vocês estão na minha pupila. Nós estamos numa inter-relação. O corpo não é simplesmente o ser individualizado, é um corpo que se relaciona. É este corpo que ressuscita, que é o corpo glorificado depois. Bom, isso não vai entrar em problema agora, depois eu entro. Vocês vão me perguntar sobre isso. E o período existencial
no qual o ser humano toma consciência de ser pessoa e descobre pelas ciências naturais quem é, perdendo um pouco os elementos da velha escatologia que se baseava na tradição da realidade do cosmos, né? Muito separada da antropologia. Essa visão assim mais existencial, ela é muito importante ser aprofundada. Se nós não tivermos aulas de filosofia, especialmente com a medicina, dá problema no tratamento das pessoas. Porque o que é um cadáver? O que é um corpo doente? O que é uma pessoa? Você sabe que, por direito, não só que está no acordo do Brasil Santa Sé, nunca alguém pode impedir um padre de dar a unção dos enfermos na UTI, e no hospital que seja. É um direito, por quê? Porque faz parte da saúde da pessoa ter atendimento médico e também espiritual. Isso não é só porque ela quer, não é um capricho. A religiosidade